O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 2, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, Princípio Vital, Escala Espírita. Item 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos está baseada no grau da sua evolução, ou seja, a evolução dos espíritos, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que ainda têm de se despojar. Então, eles estão classificados de acordo com suas inabilidades, seus defeitos, os seus pendores ou sua evolução, o seu grau de conhecimento, a sua moralidade. Esta classificação, de resto, não tem nada de absoluta, ou seja, ela não dá para ser rastreada porque existem vários formatos de classificação. Aqui está se adaptando um tipo de formato para que nós possamos entender. Nenhuma categoria apresenta um caráter bem delineado, bem definido, a não ser no conjunto de um grau a outro. A transição é insensível, não dá para se perceber onde termina, onde começa, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida do homem. Então, quer dizer, nós não conseguimos exatamente perceber onde termina, onde começa. Pode-se, portanto, formar um maior ou um menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considere o assunto. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificação científica. Pode ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos apropriados à inteligência, mas, quaisquer que sejam, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre esse ponto puderam, pois, variar quanto ao número de categorias, sem maiores consequências. Há os que insistem nessa contradição aparente, sem repelir que eles não dão nenhuma importância para aquilo ou aquilo que é puramente convencional. Para os espíritos, o pensamento é tudo. Deixa-nos as questões da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, das teorias. Ajuntemos ainda a esta consideração, a essa explicação, que não se deve jamais mais perder de vista, entre os espíritos, como também entre os homens, existem os muito ignorantes e os que seriam demais precaver-nos com relação à tendência de acreditar que tudo sabem porque são espíritos. Então nós temos lá os espíritos muito simples e os que também supostamente acham que sabem tudo. Toda classificação exige um método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, o mundo dos espíritos, os que têm conhecimento limitado, são, como aqui, os ignorantes, inábeis a abarcar o conjunto para formular uma teoria. Conhecem ou compreendem apenas imperfeitamente toda e qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as diferenças de conhecimentos, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós, um homem rude em relação aos cultos. O mesmo, os que são capazes podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando a divisão não tem nada de absoluta. Linneu, Jussot, Tournefort tiveram cada um o seu método e a botânica não mudou por isso. Quer dizer, eles foram
organizadores da botânica, e cada um teve uma forma de visão, né? A sua informação sobre a botânica, e transpuseram os seus conhecimentos através das suas escritas, cada qual da sua forma. E nem por isso a botânica deixou de ser botânica. É que eles não inventaram as plantas nem as características, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos de classes. É assim que nós temos procedido, né? Não inventamos os espíritos e nem as suas características. Temos visto e observado, julgando-os por suas palavras, pelos seus atos, depois os classificamos por similitudes, baseando-nos em dados que nos forneceram. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias, ou 3 grandes divisões. Na terceira, aqui está a base da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ainda ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. E a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o supremo grau da perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta características bem definidas. Então, nós temos lá 3 categorias, temos os da terceira ordem, que são imperfeitos, os bons espíritos da segunda ordem e os espíritos puros da primeira ordem. Nada nos resta além de destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. É o que temos feito com o concurso dos espíritos, com a ajuda dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Quer dizer, a assessoria desses espíritos jamais deixaram de ser compreensíveis conosco e nos assessoraram para tal. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Então, nós não podemos ter a mesma estima e relação com espíritos imperfeitos do que com espíritos bons ou com espíritos puros. De uma maneira a chave da ciência espírita, pois somente ela pode nos explicar as anomalias que apresenta as comunicações, estabelecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, espíritos puros se manifestam de uma maneira, espíritos de bons, né, da segunda ordem, de outra maneira. Espíritos imperfeitos se manifestam totalmente diferentes, né, interferindo nas suas opiniões, nas opiniões dos encarnados, por exemplo. Iremos observar, todavia, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Então, espíritos imperfeitos um dia estarão como espíritos bons, os espíritos bons um dia estarão como na primeira ordem espíritos puros. E, para todos nós, a evolução. Seu progresso se realiza gradualmente e muitas vezes mais em um sentido que em outro, podendo eles reunir as características das várias categorias, o que é fácil perceber por sua linguagem e seus atos. Então, de acordo com o que se manifestam, saberemos qual é a sua ordem, a que classificação estão, se estão em espíritos puros, se estão em espíritos bons, se estão em espíritos imperfeitos, como se manifestam, como se pronunciam, né, através de um médium. Com isto, nós terminamos a escala espírita nessa parte do capítulo.